E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Decreto 9.785, artigo 9º. Estamos dentro do capítulo 3 da aquisição e do registro. Artigo 9º. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo, o interessado deverá, então aqui para adquirir e registrar a arma. Inciso 1º, apresentar declaração de efetiva necessidade. 2. Ter no mínimo 25 anos de idade. 3. Apresentar original e cópia de documento de identificação pessoal. 4. Comprovar idoneidade moral e também não tem inquérito policial, processo criminal por meio de certidões e antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. 5. Apresentar documento comprobatório de ocupação lista de residência fixa. 6. Comprovar periodicamente a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. 7º, comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. 8. Apresentar declaração de que possui lugar seguro para armazenamento das armas de fogo das quais seja proprietário, de modo a adotar as medidas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade nos termos do artigo 13 da Lei 10.826. Então, nós temos esses 8 incisos para a aquisição e registro. Claro, os agentes de segurança pública, depois nós veremos as exceções em relação, por exemplo, à efetiva necessidade. Aqui, linhas gerais para adquirir e registrar arma de fogo. Então, desde apresentar declaração de efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos de idade, e aí nós temos que lembrar que a Lei 10.826 fala para os agentes de segurança pública não tem esse limite no artigo 28 da Lei 10.826. Apresentar original e cópia do documento de identificação pessoal, a idoneidade moral, a ocupação lícita, a capacidade técnica para manuseio e a aptidão psicológica também, fora o local seguro para armazenar as armas. Parágrafo 1º. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1º do caput. Então, olha só, a questão da efetiva necessidade é presumida a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade. Então, é um voto de confiança. Se você colocou na efetiva necessidade, a presunção é de que realmente haja veracidade. No parágrafo 2º diz que o indeferimento do pedido para aquisição a que se refere o caput será comunicado ao interessado em documento próprio e apenas poderá ter como fundamento. Então, o indeferimento do pedido para adquirir vai ser comunicado ao interessado e tem, claro, sempre o fundamento em caso de ser negativo no indeferimento. Então, se teve o indeferimento, foi dado como negativo o registro, a aquisição e o registro. E aí diz o indeferimento ou fundamento. Inciso 1º. A comprovação documental de que não são verdadeiros os fatos e as circunstâncias afirmados pelo interessado na declaração de efetiva necessidade, porque tem uma presunção de veracidade, mas pode ser comprovado que não são verdadeiros. B. Instruiu o pedido com declarações ou documentos falsos. C. O interessado mantém vínculo com grupos criminosos ou age com pessoa interposta de que não preenche os requisitos a que se referem os incisos 1 a 8 do caput. Inciso 2º. O interessado não tem idade mínima. 3. A não apresentação de um ou mais documentos a que se refere o inciso 3º do inciso 3 ao 8 do caput. Parágrafo 3º. Serão exigidas as certidões e antecedentes a que se refere o inciso 4 do caput apenas no local de domicílio do requerente, que se apresentará a declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais contra si em trâmite nos demais entes federados. Então, olha só que interessante que nós estamos fazendo. Estamos falando da aquisição e registro, falamos dos requisitos, depois nos parágrafos veio falando da presunção de veracidade, a declaração de efetividade, né? De necessidade efetiva, conforme está aqui, efetiva necessidade. E aí no parágrafo 1º fala sobre essa veracidade, no 2º o indeferimento vai ser comunicado ao interessado em documento com fundamento, e a comprovação documental que não são verdadeiros os fatos, da declaração de efetiva necessidade,
documentos são falsos, o interessado mantém vínculo com grupos criminosos ou pessoa interposta de que não preenche os requisitos, né, que não preenche os requisitos a que se refere inciso 1 a 8. 2. O interessado não tem idade mínima, lembrei do artigo 28 da Lei 10.826, e não apresentação de um ou mais documentos dos incisos 3 ao 8. Parágrafo 3º. A exigência das certidões de antecedentes apenas no local do domicílio do requerente, que apresentará a declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processo criminal. Parágrafo 4º. O comprovante de capacitação técnica de que trata os incisos 6 do caput deverá ser expedido por instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. No SINARM, deverá atestar necessariamente. Então, comprovação de capacitação técnica pelo instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. E deve atestar: 1. Inciso 1º. Conhecimento da conceituação e das normas de segurança. 2. Conhecimento básico do componente das armas. 3. Habilidade no uso de fogo demonstrada pelo interessado em estado de tiro, em stand de tiro, credenciado pelo Comando do Exército ou pela Polícia Federal. Então, tudo isso, capacitação técnica, conhecimento da conceituação e das normas de segurança relativa a armas, conhecimento básico dos componentes e das partes das armas, e 3. Habilidade no uso de arma de fogo demonstrado pelo interessado em stand de tiro, credenciado pelo Comando do Exército ou pela Polícia Federal esse stand. Parágrafo 5º. Cumpridos os requisitos a que se refere o caput, será expedido pelo SINARM, no prazo de até 30 dias contados da data do protocolo da solicitação, a autorização para aquisição da arma de fogo, em nome do interessado. Então, preencheu os requisitos, vai ter a subjetividade, preencheu os requisitos, no prazo de até 30 dias contados do protocolo, tem autorização para aquisição da arma de fogo, em nome do interessado. Parágrafo 6º. É pessoal e intransferível a autorização para aquisição de arma de fogo, de que trata o parágrafo 5º. Então, a autorização não é possível transferir para outra pessoa, porque ela é pessoal e intransferível, só mesmo em nome de quem pediu. Parágrafo 7º. Fica dispensada da comprovação de cumprimento dos requisitos a que se referem os incisos 6 e 7 do caput, o interessado em adquirir arma de fogo que: inciso 1º, comprove estar autorizado a portar arma de fogo da mesma espécie daquela a ser adquirida, desde que o porte de arma de fogo esteja válido. Então, se ele já está autorizado a portar uma arma de fogo, seria besteira ter que comprovar tudo novamente. Inciso 2º, tenha ser submetido às avaliações técnicas e psicológicas no prazo estabelecido para obtenção e manutenção do porte de arma de fogo. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido, não excluída a caracterização da efetiva necessidade se presente outros fatos e circunstâncias que justifiquem, inclusive, para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite. Parágrafo 9º. A limitação quantitativa para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, que se refere ao parágrafo 8º, não se aplica àqueles referidos nos incisos 1, 2, 3, e a Guarda Municipal entra no inciso 3º, do caput do artigo 6º da Lei 10.826. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. Então a gente percebe a facilidade de compreender tudo isso que nós estamos vendo aqui no artigo 9º, que para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e da emissão do certificado. Vimos a declaração de efetiva necessidade, mínimo de 25 anos, mas eu falei do artigo 28 da Lei 10.826, documentos originais, a idoneidade, ocupação lista e residência fixa, a capacitação técnica, a petição psicológica. E também vimos a declaração de que possui lugar seguro para armazenar as armas. Presunção de veracidade dos fatos e das circunstâncias da declaração, mas o indeferimento do pedido tem como fundamento comprovação documental, a instrução do pedido com declarações, interessado mantém vínculo com grupos criminosos, por isso vai ser negado, não ter idade mínima, não apresentação de um dos documentos, tudo isso como motivo para negar. Parágrafo 3º. Exigidas as certidões de antecedentes, apresentará a declaração de inexistência de inquéritos policiais e também o processo. Parágrafo 4º. Comprovação da capacidade técnica, que trata o inciso 6º do caput, deverá ser expedido pelo instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal. Aí fala do conhecimento, das normas, conhecimento básico dos componentes da arma, a habilidade no uso da arma de fogo, e também no parágrafo 5º, cumpridos os requisitos pelo SINARM, até 30 dias vai ser
expedido a autorização que é pessoal e intransferível para aquisição da arma. Aí nós vimos o interessado em adquirir arma de fogo. Ele vai ficar dispensado dessa comprovação de cumprimento dos requisitos a que se referem aos incisos 6º e 7º. O interessado que comprove estar autorizado a portar arma de fogo tenha submetido às avaliações técnicas e psicológicas no prazo estabelecidos para obtenção ou manutenção de armas. Parágrafo 8º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à aquisição de até 4 armas de fogo. Parágrafo 1º que nós vimos, que fala sobre a presunção da veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração. Então, nós vimos essa questão novamente de ser dispensada a comprovação do cumprimento dos requisitos. Comprova estar autorizada a portar arma de fogo, tem submetido às avaliações técnicas e psicológicas dentro do prazo ainda. No parágrafo 8º, o disposto no parágrafo 1º aplica-se a aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido, não excluída a caracterização da efetiva necessidade. Parágrafo 9º. Limitação quantitativa para aquisição de armas de fogo de uso permitido, a que se refere o parágrafo 8º, não se aplica àqueles referidos nos incisos 1, 2, 3, 4, e aí vem falando tudo do artigo 6º. Então, a limitação quantitativa para aquisição de armas não se aplica, inclusive, para as guardas municipais. No próximo áudio, nós veremos o artigo 10º. É muito importante estudar essa lei artigo por artigo, por mais ansiedades que nós tenhamos, querendo só apareçam o que foi mudado, os pontos de mudança. Eles aparecerão, mas aqui vai ficar muito mais profundo, e quando eu passar para vocês estes pontos, vai fazer todo o sentido do mundo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.